Entramos no mês de Homem-Aranha: Um Novo Dia, e sinceramente eu tô muito empolgado pra esse filme. A cada imagem que é vazada, a cada trailer que sai, eu senti que esse vai ser pelo menos estar entre os 3 melhores filmes live actions do personagem. Enfim, pra complementar essa empolgação em geral, eu vou trazer aqui o que podemos esperar desse filme. Pra organizar melhor, eu vou separar em 3 fatores o vídeo: os bastidores, a participação no CM e a sua responsabilidade. Bom, agora sem enrolar mais, vamos começar falando dos seus bastidores. Bom, eu acho que todo mundo sabe, né, que cada filme tem um diretor específico. Alguns bons e outros nem tanto. Por exemplo, o da primeira trilogia do Homem-Aranha, com Tobey Maguire, era o Sam Raimi. Os do filme do Andrew Garfield era o Mark Webb e na trilogia do Tom Holland era o John Watts. Só que o diretor para esse novo filme mudou. No lugar de John Watts, vai ser o Destin Daniel. Ele fez Shang-Chi e alguns outros filmes de drama. Pessoalmente, eu nunca vi nada além de Shang-Chi. Mas minha amiga, ela viu um dos filmes dele e falou que é bom. Então, a gente vai ter que confiar nela pra isso. E em Shang-Chi, ele fez um bom trabalho. Lógico, o filme não é um dos melhores da Marvel, mas também a gente tem que lembrar que os estúdios, eles limitam muito a criatividade de quem produz, principalmente quando é dentro de um universo compartilhado. Bom, voltando ao John Watts, ele era muito o arroz com feijão. A trilogia dele, pra mim, todo filme tinha uma ou outra cena de algum vislumbre assim de ser bem dirigida. No primeiro, De Volta ao Lar, tem a cena que é do Peter sendo esmagado pelos destroços do esconderijo do Abutre. No Longe de Casa, tem a cena dele lutando com as ilusões do mistério. E no Sem Volta para Casa, tem a cena logo após a morte da Tia May, que é com a reportagem do J. Jonah Jameson falando sobre o Aranha. Mas, tirando essas cenas, o filme todo parece ser só um filme qualquer, sem nenhuma inspiração a mais na direção. Parecia ser só aquele filme protocolar do MCU. A paleta de cores, enquadramentos, tudo. E o Daniel fez um ótimo trabalho nas cenas de ação e na coreografia de Shang-Chi. E além disso, só dele ter trabalhado com drama, principalmente no Just Mercy, que é o filme que a minha amiga assistiu, que é com Michael B. Jordan, ela diz que o drama é bem construído. E isso me deixa muito empolgado, porque parece que esse filme vai entender a responsabilidade que ele tem. Ele precisa reestabelecer o que é Homem-Aranha. Precisa ter o balanço entre o Aranha e o Peter. O Peter só foi aprender a lição principal do Homem-Aranha no seu terceiro filme. No CM, a figura que devia ser o tio Ben dele foi o Tony Stark. Tudo bem tentar fazer algumas mudanças, só que além de mudarem algo que não podia mudar, eles mudaram mal. O ensinamento principal do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é ensinado. Nos quadrinhos, nos filmes do Tobey, nos do Andrew, o tio Ben morre por culpa do Peter. Ele deixa o ladrão fugir só para se vingar. E essa ação que resulta na morte do tio Ben. A culpa que transforma o Homem-Aranha. No CM, a morte do tio Ben foi o Tony Stark se sacrificando para salvar o universo. Novamente, o problema disso não é o personagem ser outro ou qualquer coisa do tipo, e sim a falha de passar um ensinamento para ele. O Peter não teve culpa nenhuma da morte do Homem de Ferro, o que fez ele não desenvolver tanto seu lado responsável. De Volta ao Lar, que é o meu filme favorito do Homem-Aranha do Tom Holland, é o único filme que trata essa dualidade do Peter e do Homem-Aranha. Ele perde a chance de namorar a garota que gosta porque ele escolhe lutar com a Abutre. O Peter sofre pelo Homem-Aranha. Isso é um dos pontos fundamentais do personagem. Desde sempre, HQs, desenhos, Tobey Maguire e Andrew Garfield, o Peter perdia para o Homem-Aranha vencer. A escolha é necessária. Ele não ganhava nada em troca e fazia o bem justamente por conta dos ensinamentos do tio Ben. O Homem-Aranha não precisa ser um completo ferrado, sozinho, quebrado, mas o Peter precisa ter perdas. No segundo filme, Longe de Casa, o Peter não perde nada. Ele fica com a garota que gosta e ele não tem situação em que o Peter perde para o Homem-Aranha vencer. Já no terceiro, as duas vidas se colidem, o que não gera uma dualidade tão interessante, só o impacto do choque. Mas o terceiro filme termina com ninguém lembrando do Peter Parker, o que já é meio passo andado. Foi praticamente um botão de reset na história do personagem, só que dessa vez ele começando com a lição já aprendida. E pelo que a gente viu no trailer desse filme, o Peter vai sofrer as consequências. Ele tá morando em um apartamento pequeno, perdeu a garota que amava, seus amigos, sua tia, ele tá completamente sozinho e fez seu próprio uniforme, que por sinal tá muito lindo. E além de tudo isso, outra parte fundamental do Homem-Aranha é o seu simbolismo. Vazou fotos de uma cena onde o Peter tá no meio de uma multidão em uma parada homenageando o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um símbolo. Algo que os filmes do Sam Raimi conseguem entender com maestria é essa essência do personagem. Inclusive, o fator do primeiro filme do Sam Raimi ter saído em 2002, um ano depois do atentado à Torres Gêmeas,
só fortaleceu mais ainda a ideia de esperança. Inclusive, no segundo filme, a Tia May tem uma conversa com o Peter e ela fala exatamente sobre isso. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças e, no fim, nos permite morrer com orgulho. Ainda que, às vezes, tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. Esse sacrifício e esse símbolo de heroísmo, esperança e responsabilidade precisa ser incorporado nesse filme. Ele não pode ser só um filme de herói, com briga e conflitos. Ele tem que ter seu drama. Tem que ter o drama do Peter Parker e do Homem-Aranha, dele apanhar muito, mas ter que ser o espelho para a sociedade, dele ser o motivo de várias pessoas acordarem e continuar fazendo bem. E agora, uma notícia muito boa, que se interliga diretamente com o último fator desse vídeo, é a sua participação no MCU. Para você entender melhor essa parte final do vídeo, eu recomendo você assistir o meu último vídeo, onde a gente fala sobre o cinema atual. Lá eu abordo essa questão de universo compartilhado mais a fundo. Bom, voltando ao Homem-Aranha, saiu as notícias de que o Tom Holland não vai estar em Vingadores Doomsday e que esse filme não vai ter nenhuma conexão com o dos Vingadores. E isso é uma notícia excelente. O filme não se prender ao universo compartilhado significa mais independência, o que resulta em mais criatividade e liberdade para os produtores. Os dois primeiros filmes do Tom Holland se apoiaram totalmente nos Vingadores, no universo. Os vilões não eram vilões do Homem-Aranha, eram do Homem de Ferro, o Abutre e o Mistério, os dois revoltados com a arrogância e soberba do Tony Stark. Só que dessa vez, além de termos, obviamente, vilões que vão ser do Homem-Aranha, a gente também vai ter a introdução da personagem secreta, que a série sim vai interpretar. Eu já assisti Stranger Things, ela é uma das poucas atrizes que se salvam, porque ela é muito boa. E eu confesso que eu estou bastante empolgado para ver o papel dela como uma mutante no MCU. Por mais que todo esse segredo sobre o personagem dela seja meio estranho, porque pelo menos eu acho que vai ser mesmo a Jean Grey, eu confesso que eu estou bastante empolgado para a revelação dele. Enfim, eu tô muito ansioso por esse filme e eu mal posso esperar. Afinal, desde 2002, esse é o maior tempo sem filmes do Teioso. 5 anos, empatando com o intervalo de 2007 a 2012. E eu espero que esse filme seja bom, porque ele tem potencial de ser um dos melhores, se não o melhor do personagem. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta o que você tá esperando do filme, porque confesso que eu tô muito empolgado. E eu tô tentando voltar com o canal aos poucos, então se você quiser assistir os outros vídeos, pode se inscrever aí embaixo. E é isso, até o próximo vídeo.